Bem, pessoal, vamos falar do Torcilax. Eu tenho um vídeo antigo falando do Torcilax. Tem muito comentário, muita dúvida. Eu vou tentar responder nesse vídeo falando sobre esse anti-inflamatório potente, muito prescrito, dos mais vendidos no Brasil, os mais utilizados. Aqui no Brasil, todo ano, a indústria farmacêutica faz uma lista, né, junto com as farmácias, dos remédios mais prescritos e mais usados. O Torcilax está sempre lá no líder, né? E o que que acontece? Ele é um remédio próprio aqui no Brasil, que uma farmacêutica grande do Brasil viu que era interessante ter um remédio que utilizasse dentro dos seus componentes várias substâncias. Eu já fiz vídeo aqui para vocês falando que isso é um bom, mas isso também é um risco, né? É bom porque você toma um comprimido e tem várias substâncias lá, e ele até, Tocilax, lembra o que? Tandrilax. Ele tem uma certa estratégia desses dois ser bem parecidos, né? Até do uso da substância e tal. O que que tem dentro do Torcilax, que é o que a gente está falando agora? Eu tenho um vídeo de Tandrilax, tenho outro vídeo antigo também de Torcilax, mas vamos focar agora no Torcilax. O que que é interessante dele? Ele pega as 4 substâncias e coloca dentro. Por que eu acho isso interessante? Você vai tomar um comprimido que vai agir de várias maneiras para a dor. Então ele tem um relaxante muscular, carisoprodol. Além disso, né, ele tem a cafeína, que também tem um papel importante para a dor. Ele tem o paracetamol, que é um analgésico potente, e ele tem o diclofenaco de sódio. Ou seja, ele age como relaxante muscular, ele age como cafeína, que eu já falei para vocês que é interessante e é muito utilizado muitas vezes a gente para dor, até de forma isolada. Ele também tem o paracetamol, que é um analgésico muito importante, que a gente sabe aqui no Brasil, e antipirético também, e ele usa o diclofenaco de sódio. Ou seja, por que é preocupante? Eu sempre falo para você, porque às vezes a pessoa pega um Torcilax em alguém e toma, ele tem alergia de piron ou a paracetamol, ou ele tem alergia ao diclofenaco, ou ele pode ter uma reação com a cafeína, ou a cafeína piora a enxaqueca dele e o paciente não sabe. Ou seja, é um remédio bom sim, é validado sim, é um dos mais prescritos, mais utilizados no Brasil sim, eu tenho muito paciente que usa, mas eu sempre alerto o paciente, muito cuidado em diferenciar o nome comercial que a farmacêutica usa para vender, para você gravar o nome, só vai ter dele mesmo e você compra, da substância que tem dentro. Então é possível você optar por escolher um analgésico, usar um anti-inflamatório, usar um outro relaxante muscular e você saber o que está tomando e não confundir. Então, muito cuidado. Qual o maior cuidado que eu tenho quando tem esses componentes? É o seguinte: dá para amigo, dá para conhecido, diz assim, toma aqui o Torcilax. E aí a pessoa toma o remédio, é o quê? É para dor. Aí, às vezes, a pessoa tem uma alergia a um paracetamol, às vezes, a pessoa tem uma alergia ao diclofenaco, não pode usar. E aí, vamos falar dos efeitos colaterais. Outro aspecto é o seguinte: quando você fala dos efeitos colaterais e tem uma mistura de medicação dentro da fórmula, você vai ter que analisar de cada um deles. Ou seja, se tem diclofenaco, eu tenho muito vídeo aqui de diclofenaco, é o quê? É um potente anti-inflamatório. Ele age aonde, a gente já fez muito vídeo aqui falando, né, COX-1, COX-2, que tem um papel protetivo aonde trata o gastrointestinal e pode dar problema também aonde nos rins. Então, paciente que tem gastrite, tem úlcera, tem que ter cuidado com ele, Torcilax. Pacientes que têm problemas renais, tem que ter cuidado também com Torcilax por causa do diclofenaco que tem aí, né? Outro aspecto importante, né? O paracetamol é um remédio que a gente tem que sabe que tem um risco potencial de ser hepatotóxico. A dose que tem não é tão alta, mas fique atento a isso. Se você usar de forma recorrente, tem que ficar atento, porque pode dar problema hepático pelo paracetamol. Tenho muito vídeo aqui falando que uso crônico e abusivo e dose alta do paracetamol é uma das principais causas de transplante hepático no Brasil. Tá com dúvida? Bote no Google, bote na inteligência artificial que você vai encontrar essa informação que eu estou colocando para vocês. Então, muita atenção no uso do Torcilax. Para você que tem problema hepático, tem risco de ter problema hepático. E, além disso, você que usa esse remédio de forma crônica, muita atenção. Risco de problema renal, risco de problema gástrico e agora risco de problema hepático, né? Cafeína. A única atenção que eu dou para a cafeína, porque eu tenho pacientes que às vezes têm dor de cabeça, que o gatilho é café. Tudo bem, tem paciente que melhora. E o cafeína, eu falei para vocês, ele acaba, a gente usa muito para modulador. Tem paciente que responde muito bem a cafeína e melhora a dor, até dor de cabeça, outros tipos de dor muscular. Mas muita atenção, porque às vezes o paciente tem um gatilho de enxaqueca e toma o Torcilax e não sabe por quê, porque tem cafeína na sua formulação, tá bom? E o relaxante muscular que você tem muita atenção. Toda formulação que tem relaxante muscular, você tem que ter atenção muito, muito, muito grande é o quê? Sono. Então, às vezes o paciente fica sonolento e às vezes o paciente tem a sensação de eu estou meio lerdo, meio devagar, porque tem gente que é mais sensível. A maioria não vai ter não, vai funcionar muito bem o Torcilax. Ou seja, Torcilax remédio próprio aqui no Brasil, combinado de uma série de substâncias, funciona muito bem, é um dos mais vendidos, é um dos mais prescritos, é super seguro e eficaz, mas fique atento a essa reação. Eu falo para vocês, eu tenho todo o vídeo aqui falando, não existe remédio sem efeito colateral.
todo remédio tem potencial risco de efeito colateral. Por isso que é importante você entender e não se assustar, às vezes no comentário fica assim, ah, meu Deus, não sabia que dava isso, não vou usar. Não, todo remédio que você usar vai ter algum tipo de risco, só se você entender e sempre usar prescrito pelo médico, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.